Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de São Bento. Ele nasceu na Umbria, na Itália, em 480. Era de uma família nobre romana. Desde pequeno, manifestou interesse pela vida de oração. Ele realizou seus primeiros estudos ali na região de Spoleto, na Itália. Como eu já disse aqui, não tem nada a ver com o restaurante. Talvez o restaurante que foi lá buscar a inspiração na Itália. Mas Spoleto é uma região da Itália. Ele começou a estudar ali e depois foi para Roma estudar filosofia. Um eremita, que é um indivíduo que por penitência vive em um lugar deserto, vive sozinho, um eremita chamado Romano encontrou Bento e deu a ele um hábito de monge. Romano ensinou a Bento tudo sobre a vida eremita e o levou para uma gruta escondida num monte lá da região. Bento de fato ficou naquela gruta, se aprofundou na vida eremita e Romano o ajudava trazendo alimentos. São Bento ficou 3 anos naquela gruta, só estudando sobre a vida eremita, fazendo orações sem receber visitas. Já pensou isso aí, gente? A fama de Bento de que era um cara intelectual, que sabia dar uns bons conselhos, foi se espalhando e muitas pessoas vinham até ele para pedir conselhos. Como a sua fama de santidade se espalhou ali na região, Bento foi convidado para ser o abade do convento de Vicovaro. Ele aceitou esse convite desejando simplesmente prestar um serviço aos outros. Porém, ele não se adaptou à vida que aqueles monges levavam, porque para ele não era incondicional como ele achava que devia ser o exemplo da vida de Cristo. Foi formando entre os religiosos uma antipatia contra Bento. E aí o que eles tentaram fazer? Tentaram envenenar São Bento. Colocaram um veneno na taça de vinho dele, mas antes de que ele bebesse, ele abençoou a taça e sabe o que aconteceu? Pum! A taça quebrou. E aí ele não tomou. Eu só tenho dúvida de como que ele sabia que estava envenenado depois pra gente saber dessa história. Vai ver, os caras contaram pra ele, né? Um parênteses aqui de que essa atitude de São Bento me faz te dizer que é muito importante que nós rezemos antes de qualquer refeição que nós fizermos. Então que a nossa oração peça que Deus nos proteja de todo o mal e que nunca nos falte o alimento necessário para a nossa sobrevivência. Mas você acha que Bento ficou chateado com aquilo que aconteceu? Não, ele pediu que Deus perdoasse a atitude daqueles irmãos. Mas ele abandonou o convento e voltou ao monte. Voltou àquela gruta que ele permaneceu por mais um tempo. Como o cara era nerd, super disposto a seguir os ensinamentos de Jesus, em pouquíssimo tempo ele fundou 12 mosteiros. Ele organizou a vida monástica comunitária. As famílias nobres de Roma mandavam os filhos irem estudar nos mosteiros que estavam sendo fundados por São Bento. São Plácido e São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. Olha que coisa bonita de se ver, né? Um santo educando outros 2 santos. E é por isso que existe esse tipo de vídeo no meu canal, porque esse santo está educando outros santos aqui, que somos nós, porque nós estamos em busca da nossa santidade, ora pois. A Regra de São Bento é um livro de 73 capítulos curtos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Assim, nascia a famosa Ordem dos Beneditinos. Da Ordem dos Beneditinos. Cara, pausa aqui, é que eu tô tentando falar uma frase falando beneditinos, mas trava a língua. Beneditinos. Agora tá saindo. Por que na hora que eu tenho que gravar o texto não tá saindo? Beneditinos. No Monte Cassino, na Itália, Bento começou a pregar o evangelho para as pessoas. E ele também fazia exorcismos. Ali, nesse Monte Cassino, por força do povo, em 529 foi construído o Mosteiro do Monte Cassino. Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos. Ele predisse a sua morte no mesmo ano de Santa Escolástica, a fundadora do ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. Bento mandou abrir a sua própria sepultura e depois de falar com os monges de pé, com as mãos para o céu, morreu. Ele foi canonizado no ano de 1220 e sua festa é comemorada no dia 11 de julho. Existe a oração muito conhecida de São Bento, que ela é muito forte, muito poderosa e que devemos rezá-la nas situações
diversas, mas principalmente naquelas situações de perigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo os teus venenos. Que São Bento interceda por nós e que Deus nos abençoe. Tchau!